Ela chegou no aeroporto de Orlando, passaporte na mão, mala cheia, coração acelerado. O segurança olhou para a amiga dela, virou e perguntou: "Does she speak English?" E ela travou. Ela sabia dizer I speak, ela sabia dizer she speaks, mas naquele momento, com aquele does na frente, algo não se encaixou. O assistente que ela conhecia era o do, mas aquele cara não usou o do. Ele usou outra coisa. Esse momento acontece com quase todo brasileiro que viaja. Não é falta de esforço, é uma lacuna específica que ninguém ensinou direito. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Não é só de do que o homem ou mulher vive. Vamos para a lição de hoje. Seja bem-vindo para nosso vídeo de hoje sobre a regra do does, do para does, para he, she e it. Verbos fracos com she, he e it. Nós já fizemos a nossa lição sobre she, he e it com verbos fortes, usando o verbo to be, she is, he is e it is. Mas hoje nós vamos falar como funcionam esse she, he e it, os nossos pronomes de sujeito she, he, it, com os verbos fracos. Preparando a viagem, Fernanda fala sobre o que sua colega precisa para a viagem, mas agora os verbos são fracos. Lembrando que os nossos verbos fracos, como need, have, speak, want, like, go, verbos fracos precisam de assistente. Para he, she, it, o nosso assistente muda. Até agora, o assistente sempre foi do. Aí nós acrescentamos o verbo forte do quando nós temos uma pergunta. Por exemplo, I want to eat. Aí se eu perguntar a você, do you want to eat? Do they want to eat? Do we want to eat? Mas não é o do que eu acrescento na pergunta. Mesma coisa na negação. I don't want to eat. You don't want to eat. They don't want to eat. We don't want to eat. Mas quando é he, she, it, não é don't que eu acrescento. E é isso que nós vamos ver hoje. Hoje você vai aprender a entender a regra do does para he, she e it. Usar doesn't para frases negativas e fazer perguntas com does. Vamos começar com o que você já sabe por já ter feito as lições até esse ponto. O verbo fraco mais I, you, we e they. Na afirmativa, uma frase com um verbo fraco como speak. Por exemplo, I speak English, sem assistente, sem qualquer verbo forte. Simplesmente, I speak English, eu falo inglês. Na negativa, nós acrescentamos com o verbo forte do, assistente, I don't speak French, por exemplo. Eu não falo French. O do se junta com a negação not e forma don't. Na pergunta, o do vai para frente e aí fica do you speak English? Ou do you speak French? Ou do you speak Chinese? Ou do you speak Italian? Você fala italiano? Do na frente nessa pergunta. O do porque o verbo fraco speak ou qualquer outro verbo fraco precisa da ajuda de um assistente, de um verbo forte para auxiliar e ajudar nessa pergunta. Então, o que acontece? Numa afirmação, o verbo fraco não precisa de ajuda. Numa negação, precisa. E o verbo auxiliar, o verbo forte do, se junta com not e forma don't para ajudar na negação. Aí pode ser you don't speak French. Você não fala francês. You don't understand me. Você não me entende. You don't understand Italian. Você não entende italiano. Na pergunta também tem do. Agora, geralmente não tem not, porque não estou negando. Então vai ter só o do. E esse do vai na frente da pergunta. Do you speak English? Você fala inglês? Mas eu posso usar esse do com qualquer verbo fraco. Por exemplo, se eu perguntar se você come sushi.
Sushi em inglês é a mesma coisa, só que entonação diferente. Sushi. Do you eat sushi? Aí eu coloco do, por causa que esse eat também é fraco, precisa da ajuda de do. Do you eat sushi? Verbos fortes e fracos. Então, lembrando sobre os verbos fortes e fracos, para I, you, we e they com verbos fracos, nós usamos o assistente do. Mas para he, she e it, e só com he, she e it, nós usamos o assistente does. O verbo volta para a forma base e essa parte é a parte mais importante quando nós falamos de does. É a parte que as pessoas mais erram. O que acontece? Se eu falar, por exemplo, she speaks, ela fala. Agora, se eu perguntar, eu falo does she speak? Não does she speaks. O S vai ficar com o does. Então, o she speaks, ela fala. O S vai mudar do speak para o does. Eu vou ter um S só naquela frase e fica com o verbo auxiliar. O do se torna does e eu vou deixar aquele verbo principal em paz. Não vou tocar. Aí, does she speak? E a mesma coisa na negação. She doesn't speak. Nunca she doesn't speaks. Porque eu já mudei o speaks, eu já peguei o S do speaks, tirei do speaks e coloquei no doesn't. O don't mudou para doesn't e o speak eu deixei em paz. Então, she doesn't speak, como nós podemos ver aqui. Lembre, does já carrega o S. O verbo não precisa mais dele. E você pode lembrar duas coisas. Primeiramente, é o primeiro verbo que vai pegar o S, que é sempre o verbo auxiliar. E a segunda coisa, só vai ter um S naquela frase. Nós precisamos um S porque é terceira pessoa singular, mas vai ter apenas um S na frase. Afirmativa, ele, ela faz sozinho. Na afirmativa, sem assistente, mas o verbo ganha um S. I, you, etc. I speak English. Eu falo inglês. You want a present. Você quer um presente. We have passports. Nós temos passaportes. They need coffee. Eles precisam de café. Agora, he, she, it. She speaks English. Ela fala inglês. He wants to travel. Ele quer viajar. She has a passport. Ela tem passaporte. It needs water. A coisa precisa de água. E olha aqui, uma confusão que acontece muito é pensar que por ter S no verbo é plural, mas não tem nada a ver. Quando um substantivo tem S é por causa que é plural. Cars, carros. Books, livros. Teachers, professores. Mas verbos em si, por ter S no verbo, na verdade, esse S em inglês significa que é singular, como aqui. She speaks English, ela fala inglês. He wants to travel, ele quer. She has a passport, ela tem. It needs, a coisa precisa. Então, não entra nesse engano de que por ter S é plural. Na verdade, se tiver S, é por causa que é singular. Então, por que tem S se não é plural? É como o português. Em português, nós temos dois carros, mas não eles querem. Nós não colocamos S no verbo conjugado, no plural. É eles querem, não eles querem. Verbo é separado do substantivo. São dois grupos diferentes que nós tratamos diferentes quando nós usamos eles. Outra coisa, então por que precisa do S? Por que não pode ser a mesma coisa? Bom, o S não é grande coisa, gente. No português são 4 formas, no inglês só 2 formas. Falar em português. Eu falo, você fala, ele ou ela fala.
nós falamos, vocês falam, eles ou elas falam. 4 formas. Inglês, I speak, you speak, we speak, they speak, he, she, it speaks. 2 formas. Então, se quiser reclamar que tem que mudar se for he, she, it, então se quiser reclamar do inglês e a necessidade de mudar para esse no he, she, it, pense em norte-americano que teve que aprender português antes. E sinta a dor, porque tem até mais uma forma se você incluir o formal vós faleis, que ninguém usa, então nem contei aqui. E me perdoe vocês que são de Portugal que usam vós faleis, e alguns gaúchos. Negativa, agora na forma negativa, doesn't. Então, does plus, mais é plus em inglês, does plus not equals, does mais not é igual ao doesn't, e o verbo perde o S. Does plus not equals doesn't, e o verbo perde o S. I, you, etc. don't. I don't speak French. He, ou she, ou it é doesn't. She doesn't speak French. De novo, não she doesn't speaks, porque o S ficou no doesn't. You don't have a visa. I don't speak French. She doesn't speak French. De novo, now she doesn't speaks porque o S ficou no doesn't. You don't have a visa. Você não tem visto. He doesn't have a visa. Ele não tem visto. I don't need help. Eu não preciso de ajuda. She doesn't need help. Ela não precisa de ajuda. You don't want coffee. Você não quer café. He doesn't want coffee. Ele não quer café. Aí, em todos esses exemplos, o S ficou fora do verbo principal porque o S passou para ficar no doesn't. Perguntas com does. O assistente does vai na frente e o verbo volta ao que nós chamamos de forma base. É por isso que não tem S no verbo principal. Do, I, you, etc. Do you speak English? Você fala inglês? Com he, she, it. Does she speak English? Ela fala inglês? Do you need a visa? Você precisa de visto? Does he need a visa? Ele precisa de visto? Do you have a passport? Você tem passaporte? Does she have a passport? Ela tem passaporte? Do you want a coffee? Você quer um café? Does he want a coffee? Ele quer café? Aí, mesma coisa que nós vimos, só que agora, em vez de doesn't, depois do começo, aí o does vai iniciar a frase. Comparação. Verbo fraco precisa de assistente do does. Tipo de frase afirmativa: I, you, we, they. I speak English. He, she, it. She speaks English, por exemplo. Negativa: I don't speak French. Eu não falo francês. She doesn't speak French. Ou he doesn't speak French. Ou it, se for um cachorro que fala, alguma coisa assim. Pergunta: do you speak English? Do we speak English? Do they speak English? Does she speak English? Na negativa e pergunta, does carrega o trabalho e o verbo volta à forma base. Fernanda fala sobre sua colega. Does she need a visa? Ela precisa de visto? No, she doesn't need a visa. Lembrando que na forma que é o que nós chamamos de resposta curta, se alguém perguntar, does she need a visa? A resposta curta seria, no, she doesn't. E fim. Temos essa coisa. Do you need a visa? No, I don't. Yes, I do. Podemos fazer a resposta curta usando simplesmente aquela resposta que tem o mesmo verbo auxiliar que foi usado na pergunta.
Então, does she need a visa? Yes, she does. No, she doesn't. Seria a resposta curta com does. Does he have a passport? Yes, he has a passport. A resposta completa. Yes, he does. No, he doesn't. A resposta curta. Does she speak English? Yes, she does. No, she doesn't. Does he want to go to Orlando? Yes, he does. No, he doesn't. Oh, yes, he wants to go to. Sim, ele quer ir também. Oh, no, he doesn't want to go. Let's practice. Fale sobre colega ou familiar. Aí pode escolher alguém. Faça agora. He speaks e coloca a língua. Algumas línguas que você pode usar. Italiano. Mandarim. French, francês. Que mais que nós temos? Algumas línguas que eu vi esses dias que pessoas falam. Foi mais ou menos isso. Japanese. Vamos lá. Forma essa frase. He ou she speaks e a língua. Agora, uma coisa que essa pessoa não tem. He or she doesn't have. Vamos falar algumas coisas que você pode colocar. Doesn't have a dog. Não tem cachorro. Doesn't have a cat. Doesn't have a wife. Uma esposa. Doesn't have kids. Não tem filhos. Doesn't have a dog. Não sei se eu já falei. Doesn't have a house. Talvez tenha apartamento. Doesn't have an apartment. Talvez tenha casa. Doesn't have a job. Não tem trabalho. Doesn't have a boyfriend. Namorado. Doesn't have a girlfriend. Não tem namorada. Vamos lá. He or she doesn't have. Ok. Does he or she need? Essa pessoa precisa de algumas coisas que você pode colocar. Does he or she need to go? Precisa ir. E agora deu branco. O que é deu branco em inglês? I drew a blank. Eu desenhei. Drew pode ser desenhar. Drew a blank, a expressão em inglês. Que blank é lacuna. Eu desenhei uma lacuna. Que mais? Need. Does he need me? Does he or she need something? Algo. Que mais? Need help. Ele ou ela precisa de ajuda. Do they need help? Que mais? Money. Do they need money? Do they need... Aí coloca alguma coisa ali. Se você precisar, pode pausar, fazer uma busca no Google Tradutor ou ChatGPT, alguma coisa assim. Vamos lá. E por último, he or she wants to go to... Pode ser lugar. Wants to go to the US. Wants to go to London. Wants to go to Europe. Wants to go to Canada. Wants to go to Jalapão. Wants to go to the beach. Cuidado com a pronúncia. Wants to go to a specific beach. Pipa. I love Pipa. Wants to go to João Pessoa. I'm going to João Pessoa next month. Wants to go to New York. Very good. Ok. Self-talk. Então, como eu gosto de falar, narre o seu dia. É um jeito excelente para praticar, principalmente quando você não tem alguém com quem você possa praticar diariamente. Pense, vai lá enquanto eu
Eu digo, faz levemente quando está dirigindo, mas quando você está caminhando, está no trabalho, fique narrando o que está acontecendo. She is walking. I am typing. E quando você tem alguma coisa que acontece, você não sabe o vocabulário, anote lá, coloca lá nas suas anotações no seu celular qual foi a palavra em português para depois procurar. E coloque uma lista de vocabulário para fazer crescer o seu vocabulário. Por exemplo, she needs the tickets. He doesn't speak Spanish. Does she have the address? O endereço. He wants to go with us. Ele quer ir conosco. Aí você pode usar como uma oportunidade de aumentar o seu vocabulário. Ok. O que você fez hoje? Você praticou em voz alta, aprendeu a regra do does para he, she, it. Você usou doesn't para frases negativas, fez perguntas com does e entendeu que does carrega o S. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez, aprendendo mais uma coisa extremamente importante para você ficar cada vez mais capaz de falar inglês. Tenho certeza que você adorou mais um vídeo especial e você vai também, nesse lado, você vai adorar esse vídeo onde você vai aprender os números 1 a 100 sem aprender os números 1 a 100 um por um. Quer saber como? Assista o vídeo.